Olá pessoal, então hoje é o vídeo do corte e costura da nossa jaqueta forrada. Estou com os moldes sobre o tecido, estou utilizando aqui 2 metros de comprimento de veludo cotelê e o meu veludo cotelê está dobrado, ó, ourela com ourela. E do lado de cá é a dobra do tecido, como vocês podem ver. O veludo cotelê que eu estou utilizando tem 2 metros de comprimento por 1,50 de largura. Como ele está dobrado, ele tem 75 centímetros de largura, que é o que nós vamos cortar agora. Tecidos que você pode utilizar veludo cotelê, que é o da foto inspiração, nós modelamos na aula passada. Pode utilizar brim como tecido principal, sarja, tricoline. Aí vai a gosto, depende da região onde você mora. Então esses são os moldes principais que nós vamos cortar no tecido principal. Vamos falar sobre margem de costura. A pala frente nós vamos cortar 2 vezes. 1 centímetro de margem de costura em volta da pala inteira. O meio frente, 1 centímetro em volta de tudo. Lateral frente, 1 centímetro em volta dela inteira. A carcela e o viés já está no tamanho certo. Porém, como eu vou utilizar um veludo cotelê e vou usar de forro uma carapinha, vai ficar muito grosso. Então eu vou colocar margem de 1 centímetro em volta de tudo, para eu conseguir dobrar e fazer o acabamento da abertura da manga. Então 1 centímetro em volta da carcela, 1 centímetro em volta do viés. Se você não for forrar a sua jaqueta, do jeito que nós fizemos na aula anterior, que foi a modelagem, já está perfeito, não precisa de margem. A tampa de bolso eu vou cortar 1 centímetro em volta de tudo e 4 vezes. 2 vezes aqui, 2 vezes aqui do lado. As costas eu vou cortar 2 vezes na dobra. A primeira vez vai ser no tecido principal, então já está na dobra, 1 centímetro em volta de tudo. O bolso eu vou cortar 2 centímetros em volta dele inteiro. A manga vou cortar 2 vezes no tecido principal. Como o meu tecido está dobrado, já vai sair as 2 vezes. Depois nós vamos cortar 2 vezes no tecido de forro. O punho eu vou cortar 4 vezes no tecido principal, então 2 aqui, 2 mais aqui para baixo. O punho é 1 centímetro em volta de tudo, manga também 1 centímetro em volta de tudo. O cós eu vou cortar com 1 centímetro em volta de tudo e vou cortar 2 vezes no tecido principal, na dobra do tecido. Ó, aqui é a dobra, corto uma vez aqui, mais para baixo eu corto 2 vezes também. E por fim eu tenho aqui ó, a gola, que eu vou cortar uma vez no tecido principal e uma vez no forro. Por isso que eu não coloquei a gola aqui em cima, senão ia sair 2 no principal. Então, ó, eu vou usar só uma no tecido principal. Vou cortar 1 centímetro em volta dela inteira. Depois eu corto outra vez no tecido de forro. Então eu vou fazer o corte dos moldes no tecido principal, em seguida eu volto para a gente cortar no tecido de forro. Vamos lá!
Então agora eu vou cortar os moldes no tecido de forro. Estou utilizando aqui 2 metros de carapinha, que ó, meu tecido ele está dobrado, ourela com ourela, acabamento com acabamento, e do lado de cá é a minha dobra, ó. As costas aqui está na dobra do tecido. Nós já cortamos uma vez no tecido principal, agora é uma vez no tecido de forro. A manga nós também já cortamos 2 vezes no tecido principal, agora é a vez de cortar 2 vezes no tecido de forro. Como a carapinha está dobrada, já vai sair as 2 vezes, ok, pessoal? Ó. A frente eu vou tirar a inteiriça, 1 centímetro em volta de tudo, e 2 vezes também, porque a carapinha já está dobrada. E temos a gola também, ó. A gola eu vou cortar no mesmo esquema lá do tecido principal. Uma vez no tecido de forro. Então vai sair somente uma vez, com 1 centímetro de margem, mesma coisa da gola de baixo. E lembrando, estou utilizando aqui uma carapinha que é para clima frio. Você pode utilizar carapinha igual eu estou utilizando, pode utilizar pelúcia, que também é para clima frio, pode utilizar forro de nylon, pode utilizar failete, Bemberg, algodão que é transpirável. Então vai depender do clima onde você está, se a jaqueta é casual, é esportiva, se é uma jaqueta elegante, então tudo isso vai depender. E uma coisa que eu esqueci de falar é que a carapinha, eu estou utilizando 2 metros de comprimento e a minha carapinha ela só tem 1,40 de largura. Então é por isso que eu não consigo pegar a minha frente e colocar aqui do lado das costas, porque vai faltar carapinha, né? Vai faltar na largura. Então eu preciso colocar mais aqui para baixo. Infelizmente sobra esse tanto de carapinha para o lado de cá. Então agora vamos cortar. Então fizemos o corte e agora nós vamos para a costura. E antes da gente costurar, eu tenho um recado importante para passar para vocês. Se você tem interesse em adquirir os moldes desta jaqueta forrada do PP ao GG, tamanhos industriais, em formato A4, que é para impressora comum, e plotter, ou seja, você leva o arquivo lá na gráfica e eles imprimem para você em tamanho real. Abaixo do vídeo aqui tem um botão Seja Membro. É uma assinatura mensal onde você tem acesso a todos os moldes de todos os modelos que eu faço aqui para o canal, incluindo esta linda jaqueta forrada que nós vamos costurar agora. Porém, se você não quiser se tornar um membro aqui do meu canal, você ainda pode comprar os moldes separadamente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de compra diretamente no site da Hotmart. Lá você faz a compra, coloca o seu e-mail e você consegue adquirir os moldes também. Então chega de enrolação e vamos costurar a nossa jaqueta. Vou começar com a frente, então vou pegar a pala, a lateral frente e o meio frente. Nós cortamos 2 vezes cada pedaço, que é para o lado direito e o lado esquerdo. Vou costurar o lado direito primeiro, depois eu trago o lado esquerdo pronto. Não tem segredo, é só costurar os recortes. É interessante você montar em cima da mesa
para você conseguir visualizar como ele vai ficar, o lado direito e o lado esquerdo, que aí você não se perde na hora da montagem. Ó, decote com decote, meio frente com meio frente. É assim que fica montado. Então vou reservar o outro, vou fazer o lado direito primeiro. Vou colocar direito em cima de direito e costurar de fora a fora. Retrocesso no início e no final, 1 centímetro de margem de costura. Fiz o retrocesso no final, então eu costurei. Não precisa fazer overlock, porque a nossa jaqueta nessa parte será forrada. Em seguida eu vou dobrar a margem de costura para o lado e no direito eu vou fazer um pesponto, prendendo 1 centímetro de margem de costura no avesso. Isso serve para fortalecer a costura. Estou utilizando a agulha numeração 16 para costurar esta jaqueta inteira. Passei o pesponto pelo direito, depois a gente dá uma passada no ferro quente para poder vincar, tirar esses amassados. Ó, ali na parte de cima ficou um pedacinho de degrau, eu vou e tiro com a tesoura, não tem problema se ficar pouco. Agora se ficar muito é porque deu problema, mas você vai ter que descosturar, costurar novamente. Peguei o molde da tampa do bolso, nós cortamos 4 vezes no tecido principal. E a tampa de bolso eu vou colocar direito em cima de direito e vou costurar as 2 laterais e a parte de baixo. A parte de cima eu deixo aberto. Vamos lá. Retrocesso no início e no final, 1 centímetro de margem de costura. Na tampa de bolso eu vou em partes, eu não costuro tudo de uma vez. Costurei, fiz o retrocesso, agora na parte de baixo costuro, faço o retrocesso até o meio. Desta forma não tem erro, o formato da tampa do bolso ficar errado. Dou o retrocesso, finalizo ali na lateral da tampa, faço o retrocesso e agora eu finalizo a lateral da tampinha do bolso. Pronto, agora eu vou tirar o excesso, ou seja, eu vou refilar as beiradas, a margem de costura para eu conseguir virar para o lado do direito. Corta bem rente a costura. Desta forma eu consigo virar para o direito e não vai ficar grosseiro as pontas da tampa do bolso. Então com a ajuda da tesoura eu vou fazendo os cantinhos. Pronto, fiz, ficou desta forma. Vou fazer a outra tampa do bolso também. E em seguida eu vou pespontar em cima. Vou pespontar com um pezinho de máquina de costura em volta.
Nessa hora não pode ter pressa, vai com calma, porque a costura do pesponto ela é direta. Então eu vi que faltou um pontinho ali, ó. Eu voltei, continuo até o meio certinho. Vou manualmente, ó, no volante e continuo. Chegando ali no final, agulha para baixo, levanta o pé calcador, vira a sua tampa do bolso e finaliza. Pespontei a tampa do bolso, desta forma ela fica bem assentada. Vou fazer a mesma coisa na outra tampa do bolso. Agora vai ser o seguinte, vou pegar o molde do bolso, cortamos 2 vezes no tecido principal com 2 centímetros de margem de costura. Na verdade é margem para dobra. Vou dobrar 2 centímetros na parte de cima do bolso, costurar, em seguida posicionar na minha frente, ó, ela vai ficar 2 centímetros abaixo da borda. Em seguida eu pego a tampa de bolso e coloco por cima. Como vocês podem ver, eu coloquei o alfinete em volta e o meio do bolso fica com um recorte da frente. Então agora, com o bolso pregado, já costurei em volta, não tem segredo, é só pespontar. Vou pegar a tampa do bolso, colocar em cima, pareio com a parte de cima, posiciono de uma forma que tampe o bolso embaixo. Em seguida eu venho com a pala direito em cima de direito. Posiciono e coloco os alfinetes de fora a fora. Vou ajeitando, se você tiver dificuldade, coloque um alfinete prendendo a tampa do bolso para não se mover. Ó, eu já coloco todo mundo junto, um sanduíche, e vou colocando os alfinetes. De fora a fora, ó. Coloquei alfinete em tudo, agora é só costurar com 1 centímetro de margem de costura. Já trouxe costurado, retrocesso no início e no final, e preguei a tampa de bolso e a pala ao mesmo tempo. E na parte do avesso, eu vou colocar a margem para cima e fazer um pesponto em cima da minha pala. Pesponto com um pezinho de máquina de costura de distância. Retrocesso no início e no final, prendendo a margem de costura no avesso. Essa aula da costura da jaqueta está completa, então se você está gostando, deixa um joinha para poder me ajudar. Eu fico muito feliz quando você se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, compartilha o vídeo com os seus amigos que também costura. Isso me incentiva a continuar postando aulas aqui no YouTube de costura, de modelagem. Finalizei o pesponto com retrocesso. Ficou desta forma. Pespontado, tudo que eu faço de um lado eu faço do outro, direito e esquerdo. Bolso pregado, funcional. No avesso não precisa fazer overlock. E agora eu vou costurar o lado esquerdo e trazer pronto. Trouxe costurado lado direito e lado esquerdo, os 2 bolsos funcionais. E agora eu vou pegar o molde das costas. As costas nós cortamos uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro. Vou precisar agora o que cortamos no tecido principal. O tecido de forro eu vou reservar. Só tirando o excesso ali do pelo da carapinha. A carapinha desfia, solta bastante pelo.
Ó, as costas ela vai sair inteiriça. Vou pegar a minha frente, colocar direito em cima de direito, ombro em cima de ombro e cava em cima de cava. Vou colocar os alfinetes no ombro para eu costurar. Coloco o outro lado também e coloco os alfinetes. Pronto, agora eu vou costurar com 1 centímetro de margem de costura, retrocesso no início e no final, os dois ombros. Já trouxe costurado, não tem segredo. Retrocesso no início e no final. Agora eu vou posicionar as laterais, ó, da frente e das costas e costurar. Retrocesso no início e no final, 1 centímetro de margem de costura. Já trouxe costurado, não precisa fazer overlock. E agora a nossa frente está preparada para o forro. Vou virar para o direito, ajeitar. Vamos lá. Vou reservar a frente porque agora eu vou costurar o forro. O forro é mais simples porque não tem os recortes. Vou pegar as costas do meu forro e vou pegar o molde da frente do forro. A frente nós cortamos 2 vezes no tecido de forro, que é o lado direito e o lado esquerdo. Como a frente do forro não tem recorte, é bem mais simples, mais rápido. E é a mesma coisa que eu fiz lá no tecido principal. Vou colocar direito em cima de direito, ombro com ombro, lateral com lateral e costurar. Costura os 2 ombros e costura as 2 laterais. Retrocesso no início e no final, 1 centímetro de margem de costura. Estou usando a mesma linha e a mesma agulha. Não troco, não mudo nada, só costuro. Trouxe costurado os ombros e as 2 laterais. Não precisa fazer overlock em nada. A carapinha desfia bastante. Mas é assim mesmo, depois que a peça estiver pronta, você não terá mais problema com isso. Ó, agora vai ser o seguinte, o meu forro está no avesso, eu vou pegar o meu principal e vestir, colocar por dentro do meu forro, direito com direito, porque eu preciso costurar o meio frente, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Então posiciono ó, lá do decote e vou descendo até lá na barra, posicionando direito com direito. Vou colocar os alfinetes para costurar de fora a fora, lá do decote até a barra. Vou começar colocando os alfinetes de fora a fora. Vai ser o acabamento do meio frente, onde vai entrar os botões. Nessa jaqueta eu vou colocar botão de pressão, porque como nesse modelo de jaqueta a carapinha ela vai até onde estão os botões, não compensa eu fazer casinha de botão em cima da carapinha, vai dar problema. Então eu preferi usar o botão de pressão mesmo. E agora eu vou costurar de fora a fora. 1 centímetro de margem de costura, retrocesso no início e no final. Vamos lá. Costurei, agora eu vou retirar os alfinetes,
Cuidado com o alfinete na carapinha, porque ela entra dentro e some, desaparece. Então, se puder, até conte. Conte quantos alfinetes você colocou, para depois você não esquecer alfinete aí dentro da sua jaqueta. Ó, agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa, direito com direito, meio frente com meio frente e costurar de fora a fora. E trazer pronto. Então já trouxe pronto os dois meio frentes costurados. Agora na parte de cima, no decote, nós precisamos fazer o detalhe do transpasse, que é uma costurinha de 3 centímetros de largura. Então com a caneta fantasminha, eu pego ali no decote, venho com a fita métrica e vou medir os 3 centímetros a partir da costura que eu fiz, não é a partir da borda. Ó, a partir da costurinha eu marco os 3 centímetros. Essa caneta fantasminha ela sai com o calor do ferro, então não tem problema riscar a sua roupa. Do outro lado a mesma coisa, ó, lá em cima no decote eu vejo 3 centímetros e marco. A gola ela vai ser pregada depois desses 3 centímetros. Ó, a partir da costura eu faço a marcação. Fiz a marcação, agora eu vou costurar 1 centímetro de margem de costura lá no decote. Faço um retrocesso no início e no final. E dessa forma nós fazemos a marcação do transpasse, o detalhe do transpasse em cima, que vai ser o acabamento ao mesmo tempo. Do outro lado eu faço a mesma coisa, costuro até a marcação que eu fiz da caneta fantasminha. Fiz o retrocesso, vou tirar o excesso de linha. Ali na quina é bom refilar, mas antes de refilar eu vou virar minha peça no direito para eu ver como ficou. Ó, vira todo mundo, ajeita. Lateral com lateral, costura de lateral do forro com costura da lateral do tecido principal. E veja como ficou o seu meio frente, ou seja, o nosso transpasse, onde vai ficar os botões, ó. A parte de cima, veja se costurou os 3 centímetros mesmo, ó. Porém, nós temos que fazer um pique no final dos 3 centímetros, para poder levantar 1 centímetro de margem de costura para eu pregar a gola. Eu vou mostrar o que eu estou falando, ó. Vou voltar lá no avesso para eu conseguir fazer o pique. Vamos por partes. Voltei lá no avesso. No final dos 3 centímetros eu preciso fazer um pique. Deixa eu chegar mais perto para você conseguir visualizar, ó. Ali está os 3 centímetros, no final eu faço um pique com a tesoura. O pique ele vai até a costurinha do retrocesso. Ó, fiz o pique de um lado, vou fazer o pique do outro. No final dos 3 centímetros, faça o pique. Pronto, agora eu consigo virar lá para o direito novamente e vou mostrar que ele vai levantar 1 centímetro de margem de costura para pregar a gola. Vou arrumando, vou ajeitando, porque neste momento o nosso forro ainda está solto. Conforme nós vamos costurando, ele vai se prendendo. Vamos lá.
Vou ajeitando o meio frente. E lá na parte de cima, onde eu falei, onde nós fizemos o pique, ó, levantou 1 centímetro de margem de costura, que é ali justamente onde nós vamos pregar a gola. Do outro lado a mesma coisa, vou tirando os fiapos ali da carapinha. E no meio frente, na foto inspiração, fica mostrando um pouco de carapinha na região ali dos botões, no transpasse. Então agora eu tenho que fazer a mesma coisa. Ali no meio frente eu tenho que colocar um pouco de carapinha para fora, ó, à mostra, e colocar os alfinetes para não sair do lugar, porque eu preciso costurar esse transpasse, que é 3 centímetros de largura. Então é só seguir o que eu estou fazendo, colocando um pouquinho da carapinha para fora, no meio frente, e pregando os alfinetes para não sair do lugar. Vai colocando os alfinetes lá da barra até o decote. Coloquei os alfinetes, agora com a caneta fantasminha eu vou medir os 3 centímetros de largura de fora a fora. Para eu conseguir costurar desta forma, a carapinha ela vai ficar presa, nosso transpasse fica preso, não se move mais. Retrocesso no início e no final. E costura na marcação da caneta fantasminha, 3 centímetros de largura. E tudo que eu faço desse lado eu faço do outro também. Já trago pronto para o vídeo não ficar cansativo. Ó, vou medindo ali com a fita para ter certeza que tem 3 centímetros de largura mesmo. E vou seguindo. Faço o retrocesso no final. E já posso retirar os alfinetes. Esse é um passo a passo completo da jaqueta forrada, mesmo se você for iniciante, você consegue costurar ela junto comigo. Estou fazendo em veludo cotelê como tecido principal e carapinha como forro, porém não precisa seguir exatamente o mesmo tecido que eu. Você consegue fazer em vários tipos de tecidos para essa jaqueta. Então meu meio frente ficou pronto, vou fazer do outro lado a mesma coisa. Vou adiantar o processo e já trazer pronto, porque não tem segredo, ó. Então eu já trouxe pronto os 2 transpasses costurados e ao mesmo tempo mostrando um pouco da carapinha para fora. É assim que fica, legal. É assim que mostra a foto inspiração. Agora vamos para o próximo passo, que é costurar a carapinha no tecido principal, nas cavas, no decote e lá na barra. Então eu vou fazer uma costurinha de segurança, meio pezinho de máquina, só para prender a carapinha, ou seja, o forro, no tecido principal. É uma costurinha bem na borda, só para prender. Na barra a mesma coisa, ó, tá todo mundo solto. Eu faço a costurinha de segurança.
de fora a fora. E eu vou adiantar esse processo porque não tem segredo. Ó, o que eu estou fazendo é colocando os alfinetes em volta, prendendo o forro no tecido principal, em seguida fazer a costura na borda. Vamos lá! Então já trouxe costurado, ó, é uma costurinha bem na bordinha, só para prender mesmo e me dá segurança para pregar a manga, pregar a gola e pregar o cós embaixo. Ó, ali no decote eu vou fazer a mesma coisa. Então já trouxe todo mundo costurado. Então o meu tecido de forro e o meu tecido principal agora é uma coisa só. Nada solto, eu não consigo entrar dentro do forro, ou seja, virar no avesso novamente se eu quiser. Só se eu descosturar. Agora eu vou reservar a minha jaqueta porque eu vou mexer com a manga. Vou tirar os alfinetes de cima, a manga cortamos 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro. E eu sei que a minha manga, o lado que é mais cavado é a frente e o lado mais alto é as costas. E para eu dublar a manga, eu vou colocar avesso do forro com avesso do tecido principal. Avesso com avesso. Ajeito e vou fazer a costurinha de segurança, meio pezinho de máquina na borda, só para deixar todo mundo preso. Ó, a mesma coisa que eu fiz lá na cava, no decote, eu faço em volta da manga inteira. Então costurei, ó, já está preso, não solta mais. Ficou desta forma. A outra manga eu fiz a mesma coisa, costurei em volta dela inteira, prendendo a carapinha nela. E agora eu vou colocar direito em cima de direito. Coloco certo os dois, um em cima do outro, embaixo, porque eu preciso fazer o corte da abertura da minha manga. Então coloco o meu molde em cima para ver onde fica o corte, os 12 centímetros da abertura, e faço o corte, ó, a olho mesmo. Faço os 12 centímetros de abertura. Vou medindo para ver se tem 12 mesmo. Pronto, eu vi que tem 12 centímetros, já é o suficiente. Um lado é a manga direito, o outro lado é a manga esquerda. Vou fazer o acabamento na abertura da manga direita primeiro. Vou pegar o molde do viés da carcela, cortamos 2 vezes, vou precisar só de um. E vou dobrar como se fosse um viés, 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro, e dobro ao meio em seguida. Como esse tecido principal ele não vinca, o veludo cotelê ele não vinca, então ó, coloco um alfinete só para segurar. Dobro como se fosse um viés mesmo. E coloco o alfinete. Na parte de cima, bem no meio do viés, eu vou fazer um pique com 1 centímetro. Pego a tesoura e faço o pique com 1 centímetro. Pronto, fiz o pique, agora já está preparado para fazer o acabamento da manga. A minha manga no avesso,
Eu vou parear o pique que eu fiz no viés, eu vou parear com a abertura da minha manga. Ó, direito em cima de direito, eu parei as duas aberturas. Coloco um alfinete para não sair do lugar e vou fazer uma costurinha na horizontal, prendendo uma perninha somente, ó. Onde está o alfinete ali, eu vou costurar a perninha do viés. Retrocesso no início e no final, deixar preso. Costurei, fiz o retrocesso, vou tirar o excesso de linha. Ficou desta forma. Agora eu consigo deitar o meu viés para baixo, ó. Eu deito ele para baixo e ao mesmo tempo já faz o acabamento no avesso e viro ele lá pro meu direito. Só coloco um alfinete ali para não sair do lugar e viro lá para o direito para eu finalizar a colocação do viés. Dobro 1 centímetro. E coloco o alfinete. Agora eu vou costurar, fazer um pesponto em cima do meu viezinho pelo direito. E ao mesmo tempo ele tem que pegar a dobrinha do viés embaixo para prender todo mundo. Então vamos lá, pregando os alfinetes, verifique se embaixo o alfinete ficou certinho em cima do viés, porque aí é só costurar pelo direito. Então agora é só costurar bem na bordinha do viés, pegando ele lá embaixo também. Retrocesso no início e no final. Vamos lá. Então eu fiz de baixo para cima, porque ficou melhor para mim. E ficou desta forma, o viés pregado, tirando o excesso ali de carapinha, fiapo. Posso cortar o excesso do viés. Ó, no direito ficou desta forma, a parte de cima fica aberto mesmo. E no avesso já deu o acabamento, ó, não mostra nada. Muito bem pregado o viés. Agora nós vamos pegar o molde da carcela para dar o acabamento final. Cortamos 2 vezes também no tecido. E a carcela vai ser o seguinte, eu vou dobrar 1 centímetro para um lado, 1 centímetro do outro, e fazer o pique no meio, ó, igual no meu molde. O pique tem 1 centímetro para eu conseguir dobrar. Então vamos lá, 1 centímetro de um lado, vou colocar os alfinetes porque o meu tecido ele não dobra, ele não vinca igual um algodão. Do outro lado dobro 1 centímetro também, coloco os alfinetes. E vou dobrar no pique de 1 centímetro que eu fiz também, ó. Dobra para dentro. Ali eu fiz errado, né? Porque eu dobrei todo mundo pro direito, mas eu dobro é pro avesso. Eu vou refazer. E dobra ao meio como se fosse um viés, ó. Desta forma. Pra gente conseguir pregar lá na abertura da manga. Ó, eu vi o erro e fiz.
que eu dobrei todo mundo pro avesso, o direito mostrando para mim. Agora é só encaixar certinho lá na abertura. Encaixa na parte de baixo, 1 centímetro apenas, e o outro lado, que eu dobrei 1 centímetro, eu dobro em cima, como se fosse um viés mesmo. E é o mesmo esquema do viés, eu vou costurar pelo direito e tem que pegar lá no avesso também. Então vou posicionando, vou colocando certinho, para eu conseguir costurar de fora a fora. Vamos lá. Coloco os alfinetes na borda para não sair do lugar. Depois eu vou lá no avesso e vejo se o alfinete está pegando em cima do viés embaixo, ó. Eu vejo que tá, agora é só costurar. Eu costuro da abertura para baixo. A parte de cima eu deixo aberto para fazer o acabamento no final. Então costurei, retrocesso no início e no final. Tiro o excesso de linha. E pregamos a carcela no lugar. Porém agora a parte de cima no direito continua aberto. Tiro o excesso na parte de baixo. Passa no ferro quente depois para vincar. E a parte de cima continua aberto. Então agora nós vamos fazer o acabamento. Ou você pode fazer o triângulo, ou pode fazer um retângulo mesmo, mais simples, e costurar em volta. Não vou fazer o triângulo porque o tecido ele já está muito grosso. Se eu fazer triângulo ele vai ficar mais grosso ainda, vai ficar mais difícil para minha máquina doméstica costurar. Então eu coloco o alfinete em cima e costuro em volta. Ajeito ali na parte de baixo para não sair do lugar. Dobro 1 centímetro lá em cima e coloco o alfinete. Vou ajeitando. Se ficar rebarba para fora, você joga lá para dentro, escondendo, e costura o retângulo. Então já trouxe costurado, não tem segredo. Ó, costurei o retângulo fazendo o acabamento. E nossa carcela, nossa abertura já está pronta. No direito fica assim, muito bonito, funcional, e no avesso fica tudo embutido, tudo bem acabado. Então ficou desta forma. Agora nós vamos colocar lá na cava. Eu já coloquei uma na cava, coloquei punho, vou ensinar tudo isso agora, ó. Manga pregada bonitinho, muito bem pregado. Agora nós vamos fazer juntos o outro lado. Vamos pegar a manga, feito o acabamento da abertura, e vou fazer um overlock nas duas laterais da manga. Então passa de um lado, passa do outro. E se você precisa dos moldes em PDF dessa jaqueta do PP ao GG, é só se tornar um membro aqui do meu canal. Abaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, é uma assinatura mensal, onde você tem acesso aos moldes em PDF de todos os modelos que eu faço aqui para o canal. Os moldes são separados por tamanho, já tem margem de costura,
Então já está pronto para você colocar em cima do tecido, cortar e costurar. Não precisa modelar, não precisa fazer matemática, são moldes prontos. Seguindo na nossa costura, eu vou colocar direito em cima de direito, ó, manga com manga e costurar a lateral. Retrocesso no início e no final, 1 centímetro de margem de costura. Vamos fechar a nossa manga para pregar lá na cava. Então, manga fechada, o overlock nós fazemos antes, porque se deixar para fazer agora, depois que costurar, vai ficar muito grosseiro, muito grosso. Então, por isso, o overlock a gente faz separado, tanto de um lado quanto do outro. Vou pegar o molde aí do meu punho, nós cortamos ele 4 vezes no tecido principal, mas nada impede de você fazer ele com tecido de forro também, mostrando. Eu só estou seguindo a foto inspiração. E na foto inspiração, o punho e o cos, ele não tem carapinha, não tem tecido de forro. Coloquei direito em cima de direito e vou costurar as duas laterais e a parte de cima, não tem segredo. E eu vou dobrar 1 centímetro na parte de baixo, fazer uma bainha, somente um dos lados e costurar. Retrocesso no início e no final, de fora a fora. Vamos lá. Costuro a parte de cima e finalizo na outra lateral, fazendo, ó, dobrando na parte de baixo 1 centímetro. Então ficou desta forma. Agora eu vou tirar o excesso de linha e cortar as quinas para eu conseguir virar pro direito. Tiro o excesso para não ficar grosseiro. Estou refilando aí o meu punho. Agora eu viro o punho no direito. Vou ajeitando, com a ajuda da tesoura eu vou fazendo as quinas, vou fazendo as pontas para ficar certo. Então ficou desta forma, preparado para a gente pregar lá na nossa manga. Então, com a minha manga no avesso mesmo, eu vou pegar 1 centímetro do meu punho que ficou para fora ali, ó, e pareio, direito com avesso, direito do meu punho com avesso da minha manga. E vou colocando os alfinetes de fora a fora, até chegar do outro lado, não tem segredo. Após colocar os alfinetes, eu vou costurar com 1 centímetro de margem de costura de fora a fora. Retrocesso no início e no final. Então vamos lá, não tem segredo, estou pregando o punho na manga. Finalizo com o retrocesso. Tiro os alfinetes fora. E agora eu já posso virar a minha manga no direito para finalizar o punho.
Virei a minha manga para o direito e agora eu finalizo o meu punho, ó. Vou ajeitando ali. No avesso, meu punho ele ficou bem colocado, bem pregado, e agora eu finalizo no direito. Eu pego a rebarba, o excesso de margem de costura e jogo para dentro do meu punho, ó. Vou ajeitando, coloco todo mundo para dentro do punho. Tá vendo? A margem de costura, o excesso, para não ficar grosseiro, eu tiro um pouco ali do excesso de tecido, ó, da parte de baixo, da parte de trás. Então eu refilo, senão vai ficar muito grosso. Aí dificulta para costurar, fica visível. Então é sempre bom refilar, tirar o excesso para não ficar grosseiro. Agora sim eu consigo, ó, dobrar essa rebarba todo mundo lá para dentro e passar uma costura em volta do punho, ó. Vou ajeitando, vou colocando os alfinetes. Vamos lá. E agora eu passo uma costura de pesponta em volta do meu punho inteiro. O punho, a gola e o cós é a mesma forma de colocação, não tem segredo. Se você aprendeu a colocar o punho, você consegue colocar a gola e consegue colocar o cós. Mas eu vou mostrar todo o processo para esta aula ficar completa. Estou passando o pesponto em volta do meu punho, ó, bem na bordinha, em volta dele inteiro. Finalizo com um pequeno retrocesso e o punho já foi pregado na manga. Falta passar um ferro para vincar, deixar bem assentado tudo, mas é assim que vai funcionar, ó. Coloco ele na mão, vejo como fica, ficou certinho. E agora eu vou marcar na minha manga onde fica a cava frente e onde fica o meio da minha manga, para eu conseguir pregar lá na minha cava. Ó, a cava mais arredondada, ela é a frente e a mais alta é as costas. E agora eu coloco um alfinete no meio da minha manga. Coloquei marcando ali onde é a cava frente e coloquei marcando onde é o meio da minha manga, para eu não me perder. Agora eu venho com a minha jaqueta no avesso. Eu vou pegar a minha manga e colocar dentro ali da cava. Vamos lá. Agora eu vou pegar a cava frente, vai ficar com a frente, e a costura da manga vai ficar debaixo do braço, na costura da lateral da minha jaqueta, não tem segredo, ó. Coloco dentro da cava e posiciono costura da manga com a costura da lateral, direito com direito. Coloco um alfinete ali pregando, costura da manga com a lateral, com a costura da lateral da jaqueta, e o meio da minha manga eu coloco junto com a costura do ombro. Coloco um alfinete. E agora não tem segredo, é só distribuir a manga em volta da cava, colocar os alfinetes e costurar com 1 centímetro de margem de costura.
Vou adiantar o processo, vamos lá. Se você está assistindo até aqui, deixa um joinha nesse vídeo para me ajudar. Você deixando o joinha, fazendo comentário, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e começa a mostrar para outras pessoas. Desta forma, me incentiva a continuar postando aulas de costura aqui no YouTube. Outra coisa, se você fizer essa jaqueta para vender, não venda menos do que R$ 250. Uma jaqueta dessa é cara, é 250 para cima, porque dá trabalho para fazer. Eu gastei 2 dias para costurar ela, então pode parecer que é rápido, é fácil, porque esse vídeo só tem 1 hora, mas é por causa da edição. Eu deixei mais rápido, adiantei o vídeo. Então coloque valor no seu trabalho. O tecido dessa jaqueta não é barato, tem a sua mão de obra, o seu tempo gasto. Então tudo isso você leva em consideração, porque se a gente não valorizar o nosso trabalho, ninguém vai valorizar. Voltando ali na costura, eu estou verificando se não ficou nenhum alfinete dentro da carapinha, ó, porque o alfinete ele some. Então você tem que verificar, se puder até contar quantos alfinetes você colocou, porque é muito perigoso, principalmente se for para venda. Então ali eu estou verificando se não ficou nenhuma prega, ó, na hora que eu costurei a manga na jaqueta. Ali é só passar um ferro que vinca tudo e a minha manga já está pregada. Muito simples, não tem segredo. Só precisa passar um overlock em volta do que acabamos de costurar para não desfiar. Tá, então agora nós vamos fazer a gola e o cos, não tem segredo. Vou pegar o molde da gola, cortamos uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro. Vou colocar direito em cima de direito e costurar as duas laterais e a parte de cima. Vai ser a mesma coisa do punho. Vou dobrar 1 centímetro na parte de baixo, no tecido de forro, que é a carapinha, e costurar. Então já trouxe costurado com a parte de baixo dobrado 1 centímetro. Ficou desta forma, vou refilar, tirar o excesso para eu conseguir virar no direito. Pronto, depois de refilar, agora eu viro no direito, faço as quinas, ajeito bem para eu conseguir pregar lá no meu decote. Agora eu vou pegar a minha jaqueta nas minhas costas, ó, no direito, e vou começar pregando a gola. A partir dos 3 centímetros, ó, a abinha que subiu ali do pique que fizemos, eu parei direito com direito e coloco o alfinete. E vou distribuindo de fora a fora. Vamos lá. E tem duas formas para você conseguir os moldes dessa jaqueta do PP ao GG, ou se tornando membro aqui do meu canal, que é uma assinatura mensal, ou comprando os moldes pela plataforma Hotmart. Eu vou deixar o link para a compra na descrição do vídeo. Comprando pela Hotmart é mais caro porque eu dou preferência para quem se torna membro aqui do meu canal. Se tornando membro tem mais vantagens também, porque além dos moldes da jaqueta, você vai poder pegar outros moldes de todos os modelos que eu já fiz aqui para o canal.
Pronto, então preguei, ó, de fora a fora a minha gola com os alfinetes e passei a costura. Não tem segredo. Já adiantei o processo porque é a mesma coisa do punho. Ó, no avesso continua aberto, nós vamos dar o acabamento. E no direito, verifique se ficou bem pregado a sua gola, se não ficou nenhuma prega, se não deu buraco. Ficando tudo certo, a gente vai no avesso e agora é só dobrar 1 centímetro da carapinha para dar o acabamento e fazer a costura de pesponto prendendo todo mundo. Ó, dobra 1 centímetro e costura em volta. Então eu já trouxe costurado a minha gola, não tem segredo, muito bem pregada. Na parte do direito eu costurei com 1 centímetro de margem. A minha gola já está pregada, ficou desta forma. E agora só vai faltar o nosso cos. Vamos lá. Cos é a mesma coisa do punho e da manga. Vou pegar o molde, nós cortamos 2 vezes na dobra do tecido. Vou colocar direito em cima de direito e costurar as 2 laterais e a parte de cima. E lembrando de dobrar 1 centímetro na parte de baixo, para poder costurar de fora a fora. Aí eu já trouxe costurado, dobrado 1 centímetro, tanto de um lado quanto do outro. Agora eu vou refilar e virar para o direito. Ah, Jonathan, eu queria fazer uma jaqueta, mas sem forro, uma jaqueta simples. Tenho também no canal, vou deixar na descrição do vídeo uma jaqueta que eu fiz em jeans. Muito bonita, tem molde para os membros também, já está lá na área de membros. E para finalizar a jaqueta, eu vou pregar o cos com a minha jaqueta no avesso. Ó. Tiro o excesso ali de linha. Vou colocando os alfinetes por toda a extensão da barra. Já vou adiantar esse processo, trazer costurado. Coloquei o alfinete em tudo. Agora é só costurar com 1 centímetro de margem de costura. Costurei. No direito agora nós vamos dobrar 1 centímetro e fazer o pesponto de fora a fora. Vai ajeitando, colocando os alfinetes e faz o pesponto em volta do cos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo dessa jaqueta. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreva no meu canal. Se inscrever é gratuito, não paga nada. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E compartilhe esse vídeo com a sua amiga que costura, com a sua amiga que quer aprender a fazer molde. E não fique preso no tecido que eu estou fazendo. Você pode fazer em brim, pode fazer em sarja, tricoline. Aproveite o molde, aproveite a aula, volte quantas vezes forem necessárias para você aprender a fazer essa jaqueta para vender. Tá chegando inverno. E mesmo se você for do Nordeste, Norte do Brasil, onde faz muito calor, faça para vender para sua amiga que vai viajar para a Europa, para os Estados Unidos. Não tem como perder dinheiro com uma jaqueta linda dessa. A pessoa bateu o olho, vai comprar. Então, vou ficando por aqui. Vamos ver como ficou no corpo esta linda jaqueta. Tchau, tchau!